Olha aí, pessoal, que coisa, né? Tachad está de volta. Na reunião lá do G20, participando lá do G20, o Haddad defendeu taxação justa de ricos e reforma na governança financeira global. Olha aqui a cara do meliante, né? Isso aqui foi uma reunião dos ministros de finanças dos países, não dos chefes de Estado, né? Mas aconteceu recentemente lá no Marrocos, né, na cidade de Marrakech, no Marrocos. Então, Fernando Haddad defendeu mais uma vez taxação de fortunas. Que taxação que esse sujeito não defende, né? Fica aí a grande pergunta, a grande questão. Então, nas palavras dele aqui, né, todos os países do mundo precisam urgentemente melhorar as instituições financeiras para fazer com que os mais ricos paguem sua justa cota de impostos, né? Então, justa cota de impostos existe? Vamos falar dessa questão, do que o Fernando Haddad falou, da questão da tributação e se existe isso mesmo, justiça social nos tributos. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então vamos à citação aqui do que o Fernando Haddad falou a respeito da questão dos tributos, dos impostos. Talvez digam que a agenda proposta pelo Brasil para o G20 é ambiciosa demais. Talvez, senhor Fernando Haddad, o pessoal trate essa agenda proposta pelo Brasil, nas suas palavras, como o orçamento que você apresentou no Congresso Nacional, uma peça de ficção antes de qualquer coisa, uma coisa totalmente irrealista. Provavelmente é assim que as pessoas realmente veem a questão toda aqui dessa sua agenda proposta aqui para o pessoal do G20. Voltando ao Fernando Haddad, nós acreditamos que ela é realista e necessária, né? Necessária certamente para encher os seus bolsos de dinheiro, porque Fernando Haddad, junto com o seu chefe, né, o Lula, estão todos aí tentando ganhar mais dinheiro às nossas custas para equilibrar o orçamento fiscal e, entenda-se, colocar mais dinheiro nos seus ministérios, nas estatais e nas empreiteiras. Voltando aqui ao Haddad, precisamos urgentemente melhorar as nossas instituições financeiras internacionais, fazer com que os mais ricos paguem sua justa cota de impostos, tratar do problema da dívida em um número crescente de países da África, Ásia e América Latina e de maneira eficiente mobilizar recursos públicos e privados para uma economia global mais verde e sustentável, né? Olha que coisa impressionante que ele falou então. Primeira coisa é, o que é cota justa aí de impostos que os ricos têm que pagar, né? Por que eles têm que pagar mais impostos? Eles pagam pouco, eles já são pouco assaltados pelo Estado, e por que isso seria justo, tirar dinheiro de pessoas e entregar nas mãos de políticos? Ah, não, é porque os políticos vão imediatamente passar isso para os mais pobres, né? Não vou tratar do ponto ético aqui de que imposto é roubo em qualquer situação, ponto de vista libertário. Vamos vestir o chapéu estatista, então, e falar dessa história aí do imposto sobre pessoas mais ricas, sobre grandes fortunas e coisas do tipo, né? Não é como se esse dinheiro saísse do bolso do ricaço e fosse para o bolso do mais pobre. Isso vai para dentro da máquina estatal para ser desperdiçado junto com o restante do dinheiro que está lá, a montanha de dinheiro que esse pessoal já dispõe atualmente. Porque com a grana que o Brasil arrecada todos os anos, ele poderia tranquilamente resolver o problema da extrema miséria aqui no Brasil, por exemplo, né? Resolver a questão aí de pessoas que estão realmente passando fome, passando necessidades, e mesmo da categoria de pessoas pobres, não miseráveis, mas com uma pobreza de fato, né? Não números estatais, não estou falando de pobres de acordo com a definição estatal, porque tem muito pobre, né, no olhar, assim que você observa a pessoa e vê que é pobre, e que pode ser considerada classe média com base nos dados do governo, né? Mas sim, o governo poderia resolver isso se quisesse, o governo não quer. Então o que o Fernando Haddad está propondo é os governos de forma mundial, está falando para o pessoal do G20, os governos terem mais dinheiro para que eles possam roubar mais a população, ter mais dinheiro aí, para fazer o quê? Bom, sabe-se lá o que eles vão fazer com esse dinheiro, já tem tanto para que eles precisam de mais, né? Agora, ele também fala da questão da dívida de vários países aqui, puxa a sardinha para o lado da América Latina, é óbvio, né? Embora os piores casos de dívida não estejam nesses países, estão no mundo desenvolvido. Japão, por exemplo, que é uma coisa terrível, tenebrosa, a própria Grécia e até mesmo a França, países assim mais sólidos, estão caminhando para esse sentido das dívidas. E no caso da Ásia, sim, temos a China. Será que é isso que o Fernando Haddad
está falando da dívida pública chinesa, que é um dos grandes fatores que podem levar o país a colapsar? Não sei. Agora ele passa aqui no final, então, depois de ter falado da taxação de grandes fortunas, da questão da dívida, ele passa então para a questão da sustentabilidade, economia verde, global e sustentável. E ele diz aí que precisa ser mobilizados recursos públicos e privados. O que ele quer dizer com isso, mobilizar recursos privados? Porque o recurso público, beleza, está nas mãos desses caras aí mesmo, né, desses ministros das finanças aí do G20, de qualquer outro país, então eles fazem o que quiserem com esse dinheiro público. Agora, o dinheiro privado ser mobilizado para essas áreas, como isso vai ser feito? Por meio de incentivos, o governo vai pedir com carinho, isso vai ser feito de forma coercitiva, por meio de leis, está muito obscuro o que ele propõe, mas vindo do Fernando Haddad, realmente, eu não penso que seja algo positivo. E de fato, na próxima semana, a Câmara dos Deputados vai colocar em votação a proposta aí que foi apresentada pelo governo para taxar os, entre aspas, super ricos, né? Que é uma definição extremamente vaga. Então, o que eles sugeriram, o que o governo sugeriu nesse projeto de lei aí? A cobrança de impostos para investimentos em fundos offshore, que estão fora do país, e a tributação dos chamados fundos exclusivos, né? Então, existe aí uma previsão de que o Congresso Nacional vote isso já na próxima terça-feira. Talvez o discurso do Haddad tenha esse sentido de referendar a posição do governo nesses dois aspectos aí, principalmente, tratando isso como se fosse uma necessidade global. E o Fernando Haddad fala também aqui da necessidade de se reformar a governança global, né? Olha o que ele diz aqui de uma forma, precisamos assim ser sinceros, bastante vaga, preocupante, até sombria, né? Olha só, a maior parte das instituições e práticas de governança global parecem estar presas ao século XX, refletindo um mundo que já não existe mais. Se o G20 quiser encontrar soluções efetivas para os desafios globais contemporâneos, será necessário reformar a governança econômica global. Como é que funciona isso? Como é que você reforma a governança econômica global com cada país tendo a sua própria governança particular? Um governo mundial, uma entidade globalista que vai impor aí as suas vontades e vai solapar a soberania dos países? Não sei o que é. As instituições financeiras, Haddad prossegue, internacionais precisam ser mais ambiciosas e representativas da realidade mundial no nível político e mais poderosas, ágeis e eficientes no nível técnico, né? Ou seja, talvez, lendo essas palavras assim, talvez com o pior dos olhares, precisamos assumir isso. O Fernando Haddad está dizendo aqui que o pessoal do FMI, porque tem lideranças de países membros do FMI nesse encontro, ele está dizendo que coisas como o FMI, o Banco Mundial e outras organizações deveriam ter um poder político também, né? É claro que muitos já acreditam que eles têm um poder político por baixo dos panos, grandes bancos, grandes instituições financeiras. Mas o que o Haddad está propondo, então, é que esse pessoal tenha um poder político de fato, na prática. Não sei dizer, para mim isso aqui está um pouco vago, está um pouco obscuro. Agora, o que não está nada obscuro, obviamente, é a questão da taxação que o Fernando Haddad propôs. Realmente nós sabemos que é isso que ele quer, isso que ele deseja do fundo do seu coração. Ele quer taxar os ricos, os super ricos primeiro, depois os ricos e depois todo mundo. É o que ele tem feito aqui no Brasil. Olha o tanto de impostos, de tributos que foram instituídos ou aumentados, né? Voltaram com a cobrança dos impostos sobre os combustíveis, começaram com aquela palhaçada de tributar comprinhas feitas na Shein, na Shopee, na AliExpress, né? Estão com esse papo agora de taxação de fundos, de offshores e tudo mais, estão revendo um monte aí de benefícios que foram dados, aí, isenções tributárias e tudo mais, estão todos eles querendo rever essa história aí. Aumentaram impostos, por exemplo, fiz um vídeo aqui no canal também sobre isso, sobre medicamentos. Então não tem quem fuja, escape dessa sanha arrecadatória do senhor Fernando Haddad. Ele ir para o G20 e falar isso é até bastante esperado. Volto a dizer, talvez ele esteja falando mais para o público brasileiro do que para esse pessoal lá fora. Agora, que sim, existe um movimento globalista para tentar criar um sistema de governança mundial mesmo, submeter todos os países às mesmas regras econômicas, financeiras, isso existe por óbvio, porque esse pessoal que tem poder hoje nessas instituições econômicas quer ter ainda mais poder, o poder vicia, o poder corrompe, torna as pessoas mais suscetíveis a fazer maldades, não é? Então eles querem sim um governo mundial e o Fernando Haddad parece estar se empenhando muito bem em ser um arauto dessa história, em aplaudir esse tipo de medida aí
solapando mais uma vez a soberania nacional nesse processo, colocando o Brasil de joelhos para entidades globalistas aí que seriam chamadas no passado pelo pessoal do PT de capitalistas, né? Mas o tempo mudou, eles estão no poder agora, né? Então a gente sabe bem como a coisa funciona aí no final das contas. Mas Haddad pedindo mais impostos, mais tributos, é o normal. O seu apelido, o seu epíteto de Fernando Tachad é mais do que merecido, é até natural. Ele devia trocar o nome dele no cartório, inclusive, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.